Olá, sejam todos bem-vindos nessa videoaula do curso online de formação de instrutor de CIPA. A nossa aula é a estruturação da CIPA, o dimensionamento da CIPA. Para o acompanhamento dessa videoaula, você pode usar a nossa NR05 comentada, que está à sua disposição lá no tópico de material didático. Bem em cima, lá no primeiro tópico. Vai até lá, faça o download e use. Acompanhe a aula junto com a apostila. Você foi contratado para a estruturação, para o dimensionamento da CIPA da empresa Descomplicada. A empresa Descomplicada, a sua atividade é uma indústria metalúrgica, fabricante de estruturas metálicas. O número de empregados da empresa é de 250 empregados. Então nós vamos iniciar o nosso dimensionamento dessa CIPA, sabendo que se trata de uma indústria metalúrgica, fabricante de estruturas metálicas com 250 empregados. O empresário questionou a você: quantas pessoas vão precisar nessa tal de CIPA? Vai depender da sua atividade econômica e do número de empregados da empresa, é a sua resposta. Vejamos a composição da CIPA. A CIPA é composta por representantes dos empregados e do empregador. Representantes titulares dos empregados são eleitos e os representantes titulares do empregador são indicados. Os representantes suplentes dos empregados, da mesma forma, são eleitos e do empregador também, da mesma forma, indicados. A CIPA terá um vice-presidente, um dos representantes dos empregados, e terá um presidente, que será um dos representantes da empresa. Me explique melhor. Vou explicar, preste atenção. A menor CIPA possível é aquela CIPA que tem um representante titular dos empregados e um representante titular do empregador. Tem um representante suplente dos empregados e um representante suplente do empregador. Portanto, 4 pessoas. É a menor CIPA possível. Agora vejamos, uma CIPA maior. Vamos pensar numa CIPA em que representante titular sejam 20 empregados e representante suplente dos empregados também 20. Do lado do empregador, 20 empregados titulares, 20 empregados suplentes. Seria uma grande CIPA, não? De 80 empregados. Será possível isso? Claro, sem dúvida. Basta você analisar os quadros da NR5, os quadros 1 e 2, para uma empresa com milhares de empregados, vai ter uma CIPA proporcional à quantidade de empregados. É possível sim. Dê uma olhada lá nos quadros 1 e 2 da NR5. Faça um exercício. Quais as informações que você precisa para estruturar uma CIPA aqui na empresa Descomplicada? Bem, eu vou precisar primeiro saber o número de empregados da empresa, a atividade da empresa, o Código Nacional da Atividade Econômica. Vou precisar também, para o dimensionamento da CIPA, verificar o agrupamento de setores econômicos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que consta lá no quadro 2 da NR5. Já vou explicar melhor. A empresa Descomplicada tem 250 empregados. E qual é o CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica da empresa? Vamos ver no cadastro do CNPJ da empresa. Atividade da empresa. Aqui nós temos o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, onde a empresa Descomplicada
tem o código de descrição da atividade econômica 25128, fabricação de esquadrias de metal. E logo abaixo, veja aqui, tem outra classificação, a 25110, fabricação de estruturas metálicas. 2512-8, esquadrias de metal. 25.11, fabricação de estruturas metálicas, que é a atividade da empresa descomplicada. Agora que já sei o CNAE 25.11-0 da empresa, vou verificar o quadro 2 da NR5 para verificar a classificação da empresa para o dimensionamento. Vamos ver? Aqui está. Esse é o quadro 2. Veja aqui, está marcado aqui com a seta 25.11-0. Classificação no grupo dos metálicos C13. Repetindo aqui então, o quadro 2, nós temos a classificação C13. Código 25.11-0, fabricação de esquadrias metálicas. Então, nós já temos definidos o CNAE, o Código Nacional de Atividade Empresarial, e a classificação. Essa classificação C13 nós vamos utilizar agora, logo adiante, para o dimensionamento final da nossa CIPA. Vejamos. Agora que já sei que a classificação da empresa para o dimensionamento da CIPA é o grupo C13, vou usar essa classificação C13 no quadro 1 da NR05 para saber o tamanho da minha CIPA. Para o dimensionamento pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, no quadro 1 da NR05, e o número de empregados de 250, o dimensionamento vai ficar assim. Veja, aqui eu tenho o quadro 1 da NR5, classificação C13, e aqui o número de empregados, vai de 0 a 19, de 20 a 29, aqui tem uma sequência. A nossa empresa descomplicada de 250 empregados está aqui nesse grupo, de 141 a 300 empregados. Aqui, ó. Classificação C13, 141 a 300 empregados. A nossa CIPA, então, terá 4 membros efetivos e 3 membros suplentes. 4 efetivos e 3 suplentes. 4 membros efetivos representando os empregados, mais 4 representando a empresa, um total de 8 membros efetivos. 3 membros suplentes representando os empregados, mais 3 representando a empresa, num total de 6 membros suplentes. Somando os membros efetivos e os membros suplentes, a nossa CIPA terá um total de 14 empregados. Entendido? O quadro 1 da NR5 é quem, ao final, estabelece o número, o dimensionamento da CIPA. Quantos membros efetivos, quantos membros suplentes. Lembrando que o mesmo número de membros representantes dos empregados será também o número de representantes da empresa. Olha aqui, 4 membros efetivos ou titulares, 3 membros suplentes, tanto do lado da empresa quanto do lado dos empregados. Representantes dos empregados, representantes do empregador. Titulares, suplentes. 4 titulares dos empregados, 4 titulares do empregador. 3 suplentes dos empregados, 3 suplentes do empregador.
Total, 7 representantes dos empregados, 7 representantes do empregador. Um total de 14 empregados. Essa CIPA tem presidente e vice-presidente? Questionou o diretor da empresa. Você vai responder: sim, veja como fica o quadro no final. Representantes dos empregados, do empregador, titulares, suplentes, vice-presidente será um dos representantes dos empregados e o presidente um dos representantes da empresa. E quem escolhe o presidente da CIPA? O senhor. O presidente da CIPA é designado pelo empregador. E quem escolhe o vice-presidente da CIPA? O vice-presidente é escolhido pelos membros da CIPA, dentre aqueles que foram eleitos como titulares. Só falta você me dizer que também tem uma secretária nessa CIPA. Sim, senhor, a CIPA deve ter um ou uma secretário ou uma secretária. Secretário ou secretária será escolhido de comum acordo entre os membros. Pode ser um dos membros da CIPA ou qualquer outra pessoa. Alguém me falou de estabilidade no emprego para os membros da CIPA. Me explique isso. Vou explicar-lhe. O item 5.8 da NR05 garante o emprego dos representantes eleitos, titulares e suplentes, durante o mandato e até um ano depois. Os representantes dos empregados, os titulares e os suplentes, somente os representantes eleitos pelos empregados, então. Não pode sofrer despedidas arbitrárias e sem justa causa. Durante o mandato e até um ano depois. Então, dessa forma chegamos ao final do dimensionamento da CIPA da empresa Descomplicada. Muito bem, ótimo trabalho. Quanto lhe devo? Acompanhe as nossas aulas utilizando o curso de instrutor de CIPA ANR05 comentada. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Escreva suas dúvidas no fórum da sala de aula do curso Instrutor de CIPA. As dúvidas você pode mandar para o e-mail periciasdotrabalho@gmail.com. Até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau.